Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica. Eu sou o professor Weller, sou professor de História e Atualidades e hoje nós vamos falar de um tema também muito importante, tá? Quais países apoiam a Rússia? Quais líderes, apoiam o Putin? Na verdade, essa discussão cai em cima das sanções que o Ocidente tenta impor ao Putin, tá? Essas sanções econômicas, pessoal, têm como grande objetivo impedir o avanço dos russos sobre a Ucrânia, impedir novas anexações. É como se fosse um bloqueio econômico e comercial que fatalmente vai influenciar na economia russa, tá? Porém, a gente tem que pensar, poxa, será que existe algum país no mundo que apoia o Putin ou algum líder mundial que apoia? Sim, nós vamos listar aqui alguns desses países que apoiam, tá, o presidente Putin, mas já lembrando, não apoiam no sentido de enviar tropas, de enviar armas, de enviar munição. É um apoio em relação ao conflito e essa expansão da OTAN em direção ao leste europeu, ou seja, essa expansão da OTAN, próxima ao território russo, que é o grande problema, o grande tema desse conflito, tá? Então que isso fique bem claro, não confundam, não quer dizer que os países que a gente vai comentar vai mandar tropas, pelo menos não ainda, tá? Então olha só, o grande país, o grande aliado no leste europeu é o Belarus. Belarus é como se fosse uma república influenciada e dominada pela Rússia, tá? Então os soldados russos inclusive mobilizaram o seu exército, Os soldados russos passaram pela Belarus para poder atacar, inclusive invadir a Ucrânia. Então um grande aliado, quase como um governo aí super pró-Rússia, pró-Putin. Outro país que acabou declarando apoio é a Venezuela, tá, pessoal? A Venezuela disse que essa expansão da OTAN, é muito prejudicial, isso fatalmente vai prejudicar a Rússia e que a Rússia saia vitoriosa de todo esse conflito e que consiga manter a sua estabilidade. Então, mais um país aliado. Ainda no campo aqui da América, nós temos mais dois países, Cuba e Nicarágua, tá? Cuba, pessoal, defendeu vamos dizer assim, a solução desse conflito a partir da diplomacia, ou seja, ela afirma que o presidente Putin, o líder, o Zelensky da Ucrânia deveriam conversar e achar uma solução pacífica para esse impasse, mas ainda assim criticou essa expansão da OTAN próxima à Rússia, tá? A Nicarágua também, com o presidente Daniel Ortega, ele também vai apoiar a Rússia no sentido de entender que a OTAN fazendo essa aproximação, essa invasão, vai se tornar uma ameaça para a Rússia, talvez não agora, mas no futuro, tá? O Irã e a Síria são os outros dois países que ainda entendem dessa mesma forma. Então nós temos um grupo grande aí de seis países que apoiam não o envio de tropas, não apoiam a guerra, a invasão nesse sentido. Mas grande parte desses países entendem sim que o Putin tem sentido, que ele tem um argumento válido de que de fato essa expansão da OTAN fere acordos feitos anteriormente, que essa expansão da OTAN apresenta sim um risco e uma ameaça iminente à Rússia e claro que o Ocidente tem manipulado grande parte dessas informações e que isso pode prejudicar a Rússia no futuro. Enfim, tudo que a gente acabou de comentar. E a grande questão, talvez aí, é a posição da China. O que a China tem falado sobre isso? Por que a China é tão importante nessa história? Primeiro, porque tem a maior população do mundo, o terceiro maior poder militar do mundo, a Rússia é o segundo, a China é o terceiro. Os Estados Unidos está lá em primeiro, mas junto o segundo e com o terceiro, a situação fica bem mais tensa. Mas a China ainda não declarou apoio, não apoiou as ações do Putin. Inclusive, a China a todo momento tem defendido soluções pacíficas, tá? Pelo menos até então. Mas ela também criticou o Ocidente de manipulação de informações, de uma série de tendências nas informações que são passadas e que ela afirma que isso deve ser feito, de uma resolução de forma pacífica. O grande impasse é que o Putin tenta a todo momento, claro, conseguir esse apoio de uma outra superpotência que é a China, tá? Então ficamos por aqui, espero que tenha esclarecido um pouquinho que essa visão que grande parte dos países e do Ocidente tem acerca do Putin não é uma visão unânime, não é uma visão uniforme e nós temos diversos pontos de vista.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.